Olá, povo de Deus! Nesse dia 30 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 38, que está escrito assim na palavra de Deus. E sucedeu que, no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, e edificou em redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez as câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem das paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras da casa toda, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábua de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lá edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo, para pôr ali a arca do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro, e pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados,
e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade das outras asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim do outro querubim. E após a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de detalhes, de querubins e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga das ombreiras formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui nesse capítulo que Salomão edifica a primeira casa ao Senhor. O Senhor tinha pedido para Davi, para que Davi ali preparasse, edificasse a casa para ele, mas Davi não conseguiu edificar a casa para o Senhor na época, porque Davi ele passou, por diversas batalhas, guerras, e nessa situação aqui Salomão estava mais sossegado, seu reinado, não tinha as guerras que acontecia na época de Davi, Então ali ele estava com toda a grandeza no seu reino. Então ele tinha tudo para louvar e glorificar o nome do Senhor. E ali ele edifica essa casa, a gente fica lendo, a gente fica imaginando quantos detalhes. Imagina, tudo de cedro, Cedro a gente sabe que é uma madeira muito boa e tudo revestido de ouro puro. Então imagina a beleza dessa casa. Imagine assim os detalhes, os querubins, de 5 côvados, uma asa tocando na outra asa, assim como está dando os detalhes aqui, e a beleza deste lugar. Provavelmente era um lugar lindo, maravilhoso. E aí eu fico pensando, casa maravilhosa,
o Salomão edificou, que foi essa primeira casa para o Senhor. E de repente, o Senhor fala: agora já não habito mais em templos feitos por mãos. E quando a gente olha essa palavra, né, o Senhor falando que não habita mais em templos feitos de mão, tudo com tantos detalhes, tudo com ouro, com revestimento de ouro puro, e de repente o Senhor escolhe o ser humano para fazer habitação. Eu quero dizer para você, às vezes a gente olha para nós, a gente se sente tão pequeno, tão falho, e a gente olhando para dentro de nós, eu mesma não consigo compreender como que o Senhor nos escolheu para fazer habitação. Olha que honra que Deus tem nos dado, de não somente nos escolher por filho, mas habitar em nós. Então, eu quero dizer algo para você. Dê valor no Senhor. Dê valor no Deus vivo que você serve. Sabe, não sirva a Deus de qualquer maneira, não. Não faça as coisas de qualquer maneira para o Senhor. Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor. Sabe? Às vezes a gente pensa assim: não, mas não quero, não sei o quê. Mas olha tudo o que aconteceu na palavra de Deus para chegar até este momento, né? Que Salomão edificou a primeira casa para o Senhor, para depois o Senhor abandonar tudo, largar tudo essas casas que eram esses templos, que a gente vai ver que vai ainda ter mais construção ainda de templos, mas o Senhor escolhendo habitar em nós. Então, que você venha refletir, que você venha compreender que você não é qualquer um. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Altíssimo. Você não é qualquer um. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que você tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.